Olá, estamos no 12º domingo do tempo comum e chega para você o nosso Rezando a Palavra. Muito obrigado por você estar aqui. Vem comigo, sou eu, Padre Fábio Eduardo, quem te convida a rezar a Palavra do Senhor. Olá, meu querido irmão e amada irmã, estamos, como eu disse, no 12º domingo do tempo comum. Olha, eu digo para você, parece até algo repetitivo do Padre Fábio, mas que providência a palavra do Senhor para este nosso domingo. Você já sabe todos os detalhes das leituras propostas para o domingo, para a Santa Liturgia, estão aqui em nossa descrição, é só ir lá conferir. Volto a dizer, não deixe de reservar um momento para meditação. Após você ouvir a nossa reflexão, pegue cada trecho do texto bíblico, faça a tua oração, agradeça a Deus e ouça o que o Senhor tem para dizer. Mas também não se esqueça de deixar aquele teu comentário, teu joia, compartilhar esse vídeo e assim nós vamos crescendo na palavra do Senhor, neste caminho de fé. Ora, meu querido irmão, a primeira leitura de hoje, um trecho do livro de Jó. É interessante que na nossa cultura a gente sempre fala, né? Você deveria ter uma paciência de Jó. O livro descreve Jó como um homem a todo momento paciente, como se Jó não questionasse a nada. Bom, a história não é bem por aí. Na verdade, o livro de Jó, que é, na verdade, uma grande poesia, como alguns dizem, uma verdadeira obra teatral no sentido mais positivo da palavra, de dizer que a narrativa de Jó descreve com detalhes, como se fosse um grande enredo que começa, que tem o seu meio e que tem o seu fim. Nesta apresentação da história de Jó, o texto bíblico vai apontar Jó como uma disputa, colocado numa disputa entre Deus e Satanás sem que ele mesmo saiba. O livro quer ser uma resposta clara e é contra a chamada teologia da retribuição, ou seja, aquele pensamento terrível, negativo, que nada ajuda na experiência com Deus, onde se acredita que a partir do que você faz, se você faz coisas boas, apenas coisas boas, você vai ser recompensado por como se Deus tivesse te pagando pelos teus atos bons. Se você faz opção por caminhos equivocados, pelo caminho do mal, o que acontece de ruim na sua vida é fruto do castigo que Deus oferece para você. Como se Deus fosse apenas aquele que te dá ou que te tira de acordo com o que você faz. E o livro vai ser exatamente essa resposta, porque Jó a todo momento era um homem bom e foi um homem bom. E naquele momento Jó começa a perceber que toda a sua vida, numa linguagem bem simples, desanda. Tudo começa a dar errado para Jó. E aí perde a sua família, perde os seus amigos, perde a sua casa e perde algo tão precioso que é a sua própria saúde. Os amigos de Jó então vão dizer que algo de errado Jó deveria ter feito, deve ter feito, porque ele está, afinal de contas, recebendo um castigo de Deus, e coloque então Jó à prova. É interessante que num determinado momento, exatamente para provar que Jó não foi apenas este homem silencioso e paciente, num determinado trecho do livro, Jó vai questionar a Deus. E aí, queridos, é de onde nós vamos aqui tirando as lições dessa liturgia de hoje, que é o texto que nos é apresentado. Jó, depois de desabafar, depois de gritar, de falar, de questionar Deus, Jó ouve a resposta do Senhor. E o trecho que hoje nós ficamos presos a ele é quando Deus questiona, olhando como exemplo o próprio mar. O mar impetuoso, o mar que tem as suas ondas. Vale lembrar que na tradição bíblica o mar representava o lugar onde as forças do mal moravam. E Deus vai questionar Jó, mas Jó, quem é que controla a força do mar? Não sou eu? Quem é que impede que as ondas invadam e ultrapassem os seus limites? Não sou eu? Assim, o texto bíblico quer dizer que os males que vêm até nós não são castigos de Deus. Nem tampouco o nosso relacionamento com Deus deve ser uma relação de troca. Mas mesmo
quando tudo parece realmente perdido e fora de rumo, Deus continua sendo o Senhor de tudo e de todos. É nessa grande verdade que o Evangelho de hoje nos apresenta. Os discípulos, depois de terem pregado junto com Jesus, Jesus que convida, vale lembrar, é Jesus que faz o convite, vamos para o outro lado, ou seja, este convite de Jesus para dizer que o Evangelho, que a palavra, que o amor, que a esperança precisa ser levado a todos os povos em todas as direções. Por isso é necessário fazer uma travessia. Assim, Jesus, ao fazer o convite, entra na barca. É curioso que o texto fala que haviam ali outras barcas, mas os discípulos e Jesus entram na mesma barca, para dizer que aqueles que seguem com Jesus, que fazem a opção por Jesus, não estarão numa barca, num caminho diferente do seu mestre, estarão com ele. Assim, no meio daquela travessia, fala que vem uma tempestade. Não podemos imaginar que Marcos, evangelista, está apenas querendo tratar de um fenômeno natural. É bem verdade que, segundo alguns estudiosos, ali naquela região, há sim uma frequência de ventos fortes que balançam muito os barcos que tentam atravessar aquele lago. O que, na verdade, Marcos quer reforçar é aquilo que eu dizia para você agora há pouco, a imagem presente para o povo da Bíblia. O mar que representa as tempestades da vida e todas as forças contrárias a Deus, todas as forças do mal que tentam derrubar o projeto de Deus. Fala que os discípulos, então, naquela tempestade, naquela aflição, gritam: Senhor, Tu não te importas que nós pereçamos? E Jesus, que tranquilamente, sereno, levanta e grita: Cala-te! E o mar silencia. A expressão colocada aqui na boca de Jesus pelo evangelista Marcos é a mesma expressão que Jesus utiliza para silenciar o demônio, as forças demoníacas, para que nós entendermos que de fato essa tempestade que os discípulos enfrentavam não era apenas um fenômeno natural. A tempestade que os discípulos enfrentam são todas as formas de morte, de injustiça, de indiferença, de ignorância, dos desmantelos que todos os governos promovem, e assim Jesus que manda calar. Porque tudo aquilo que conduz pela morte, que conduz para a morte, que é contrário à vida, que promove a insegurança do povo, que promove o medo no povo, que dá a sensação de que o povo vai perecer, representa as forças do demônio contrárias a Jesus. Assim, o texto bíblico nos ensina duas coisas, queridos. A primeira delas é que num mundo marcado por tantas tempestades, como a fome que a gente assiste crescer, a violência que nos cerca, quando nós olhamos para a realidade do Brasil, o completo desgoverno que nós vivemos, quando devemos ainda continuar a nos cuidar e aquele que está à frente diz para a gente se contaminar, isso é absurdo. E podemos sim dizer, isso é uma força demoníaca sobre o nosso povo que não pode continuar a acontecer. De forma que Jesus sim manda calar todos aqueles. Portanto, isso serve para nós. Se não sabemos o que dizer, calemos, porque quando nós utilizamos a palavra de forma equivocada, nós não utilizamos em nome de Jesus. Provocamos tempestades na vida dos outros. E quem provoca a tempestade na vida do outro não é Deus, é o demônio. Mas a segunda verdade deste texto bíblico, e que aqui é a grande beleza, Jesus não nos deixa perecer. A voz de Jesus é sempre uma voz poderosa, que impede que as forças do mal nos destruam. Assim quero dizer para você que tem passado por tempo tão difícil, por você que tem sofrido, assim como já nos lembrava no ano passado o Papa Francisco, utilizando esse próprio Evangelho. Não deixemos ser abatidos pelos ventos contrários. Não desanimemos, irmãos. Percebamos que Jesus está aqui. Ele acalma a tempestade. Ele manda a tempestade silenciar. E, acima de tudo, Ele questiona assim:
Você não tem fé? Confie em mim. Eu estou aqui contigo. A beleza desse evangelho nos faz acreditar que, de fato, por mais que a gente esteja numa tempestade, ninguém nos fará perecer. Mesmo aqueles que têm o poder na mão não nos farão perecer, porque o poder é só de Jesus. Assim, para terminar, a segunda leitura, que é mais um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta vai falar exatamente: irmãos, só um morreu por nós e nele nós vivemos. Por isso nós devemos viver no amor. Assim eu convido você, querido irmão, a ser movido pelo amor. Continue a se cuidar, se proteja, porque uma grande forma de testemunhar que nós somos seguidores de Jesus é quando nós deixamos de ouvir outras vozes e ouvimos a voz do Senhor. É quando entendemos que temos que nos cuidar, porque quando a gente se cuida, a gente dá testemunho do amor cristão em nós. Assim, digo para você com toda certeza, neste vento forte que sopra contra nós, mesmo com a nossa barca balançando, o Senhor está conosco. Por isso, é Ele quem diz ao vento e à tempestade: cala-te. E é esta mesma voz que nos convida a ouvir a sua voz que diz: tendes fé, eu estou contigo. Que assim, neste fim de semana, possamos redobrar nossa esperança, dar testemunho da nossa fé e saber que só um é Senhor e Rei de todas as coisas, inclusive aquele que acalma a tempestade. É Jesus. Paz e bem para você e até breve, se Deus quiser.